Meus companheiros de estudo bíblico, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O nosso tema de hoje vai ser o seguinte, que muitas pessoas têm questionado e se perguntado o seguinte: se Deus é onisciente, por que ele provar as pessoas? Ou seja, as pessoas imaginam assim: uma vez que Deus conhece tudo, é onisciente, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Por que ele provar as pessoas, se ele já sabe qual vai ser a atitude, a reação das pessoas diante da provação? Que necessidade Deus tem de provar, que as pessoas provem para ele isso? Pois é sobre isso aqui, é uma pergunta de muitas pessoas, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Eu peço para você que está me assistindo agora, fique até o final, me acompanhe até o final neste vídeo. Vamos estudar juntos todo o que for necessário aqui nas escrituras, porque para nós poder compreender plenamente aquilo que nós vamos estudar. Porque se nós ver um pedacinho e cansar e ficar enfadonho e deixar, nós vamos deixar de compreender a totalidade do que nós nos propomos a aprender, certo? Então eu peço que você me acompanhe, venham junto comigo as escrituras agora, e eu peço que você pegue, olha, o livro de Jó, o capítulo 1 e 2, e leia eles inteiros, medita ali e compare com os trechos que nós vamos ler aqui, e eu tenho certeza que você vai ter um outro pensamento a respeito das provas e provações, e uma vez terminado o estudo, acredito que nós vamos aprender a glorificar Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Por quê? Porque a gente vai estar aprendendo, vai estar conhecendo melhor. Eu quero lembrar que no livro de 1 Coríntios, eu não lembro bem se é o capítulo 1, o capítulo 2, que já no comecinho ali o apóstolo Paulo fala assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para os que creem. Tem muita gente que entende esse versículo como o poder para cura, para expulsar demônios e coisas assim. Eu já entendo diferente, que ali, naquele texto, está falando do poder de Deus para nós vencer as dificuldades, seja elas quais forem, sem esmorecer, sem abandonar Jesus, não importando as circunstâncias, a situação, o evangelho vai ser tão poderoso na nossa vida que nós vamos passar por toda e qualquer situação, sempre confessando a Cristo como Senhor e Salvador nosso. Ok? Então, uma vez dito isto, vamos então aí a Bíblia e vamos começar o nosso estudo de hoje. Veja bem, nós temos aqui, lembra que eu falei para vocês para ver os 2 capítulos de Jó. Agora nós vamos ver aqui o primeiro capítulo de Jó, e do versículo 6 ao 12, para a gente ver tudo, é muito extenso. Então veja bem, num dia em que os filhos de Deus, aqui está falando dos anjos, né? Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e rirá-se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele, contra a pessoa dele, não estendas a mão.
e Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, aqui, amados, depois, o versículo seguinte, do 13 em diante, daí aqui vai contar o que Satanás fez nos bens que Jó tinha, vai contar o que Jó tinha, né, toda a prosperidade dele e o que Satanás fez em tudo aquilo que Jó tinha. Sobrou apenas a esposa dele para dizer para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Aqui aí no versículo 19, eis que se levantou grande... Não, aqui não. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, ele perdeu tudo que tinha, ficou só com a esposa. E ele ainda assim, ele reconheceu a soberania de Deus na vida dele. Depois nós vemos no capítulo 2 aqui, ó. Vamos ver também agora do versículo 3 ao 16. Veja bem a mesma coisa. Depois que Satanás saiu, arrasou com o que Jó tinha, ele se apresentou perante o Senhor e o Senhor novamente falou para ele. Eu imagino se o Senhor rindo assim, dizendo, tá vendo? Foi lá, fez o que você fez para Jó e como ele continua íntegro, porque veja as palavras aqui, né? Perguntou ao Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e virá se não blasfema na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mas, se Deus permitisse que Satanás tocasse na vida de Jó, matasse ele, o que adiantava? A morte é a final de todas as coisas. Mas o Senhor permitiu que Satanás fizesse tudo o que ele quisesse com Jó, menos tirar a vida dele. Só não podia tirar a vida dele. Então, o que sobrou para Jó aqui, veja bem que daqui no Jó capítulo 2, do versículo 7 em diante, né, Satanás se encarregou, ele saiu para causar doença em Jó. Arrasou com a saúde de Jó. Sobrou para Jó uma esposa maldizente e um caco de telha para se coçar. Veja bem aqui. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Como que diz, olha a tua situação, para você não tem mais nada. O que adianta você estar esperando em Deus? Amaldiçoa ele. Ele não está tendo piedade de você. É uma coisa desse, as palavras que estão ali, mais ou menos seria essa a intenção. Larga a mão de Deus e mora de uma vez para acabar com esse sofrimento. Né? Em vez de um conselho amigo, ainda a própria esposa veio pisar mais bem nele. Diz que Jó ficou coberto de feridas, né? Do alto da cabeça até a planta do pé. Ele ficava na cinza para aliviar aquilo ali. E sobrou isso para ele. Então nós vemos aqui, veja bem, que Deus falou, né? Deus falou já para Satanás que Deus já sabia de Jó. Deus já conhecia Jó. Então, por que Deus precisava permitir que Jó passasse por essa provação? Porque essa é uma provação a qual Satanás foi vamos dizer assim, o elemento principal, o elemento chave ali. Outra coisa, amado, veja que Satanás desafiou a Deus. Veja que Satanás conhecia tudo da vida de Jó. Assim como
Assim como Deus é onisciente e sabia tudo da vida de Jó, Satanás também sabia quase tudo. Que Satanás não sabia que Jó ia continuar íntegro até a morte, se fosse preciso. E isso Deus sabia. Satanás não. No entanto, Satanás conhecia toda a vida material, a vida física de Jó. Ele não conseguia conhecer a vida espiritual de Jó, mas a vida física ele conhecia. E veja que aqui, então, ele fez tudo o que ele podia fazer para tentar provar para Deus que não existia ninguém fiel a Deus. Que as pessoas. Isso a gente vê nas palavras de Satanás, quando ele disse para Deus: o Senhor abençoa ele com tudo, ele tem tudo que é, ele é rico, ele tem tantas coisas, mas deixa ele pobre para ver. Por que Satanás tocou nesse ponto? Por que Satanás falou para Deus: toca nas coisas que ele tem e vai ver se ele não muda, se ele não vira o fio, como alguns dizem. Acontece, amados, que assim como Deus sabe todas as coisas, Satanás sabe quase todas as coisas. Satanás não sabe das coisas espirituais, não sabe do espírito nosso, da vida espiritual, mas ele tem uma noção pelas nossas atitudes, pelo nosso viver, a nossa maneira de viver. Ele tem mais ou menos uma ideia como que nós vamos agir. Então, eles conhecem os pontos fracos, onde que estão. E é ali que pega as pessoas. Nós vamos ver mais um trecho aqui na Bíblia a esse respeito. Sabe qual era o ponto fraco de Jó? Eu vou te dizer o ponto fraco de Jó, mas primeiro você vai ver uma coisa aqui. Ó. Veja bem aqui em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Veja, aqui está falando para a igreja. Tem pessoa que diz: não, o diabo já não faz nada aqui, não tem nada aqui. Amados, veja bem, aqui está falando para a igreja. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, não diz que ele andava e que agora não anda mais. Que ele anda, continua. Ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Lá no livro de Jó nós lemos que ele respondeu para o Senhor, quando o Senhor perguntou para ele de onde que ele vinha, ele falou de rodear a terra e passear por ela. Aqui nós vimos, né, que anda em derredor como leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Anda em derredor do que? Lá no Jó nós vimos que ele rodeava a terra. Então ele anda pela terra toda. Não que ele seja onisciente, que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode-se dizer assim que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo através dos demônios dele. Os demônios deles que devem ser milhões, bilhões, não sei, estão em toda parte, estão em todo lugar, e estão em volta das pessoas, pesquisando toda a vida das pessoas. Eles não podem penetrar o espírito nosso, nossa mente, nosso pensamento, mas eles podem mais ou menos ter uma ideia do que nós pensamos através dos nossos atos. Conhecem as nossas preferências, eles sabem o que as coisas às quais nós somos garrados a elas. Então, na hora da aprovação, amados, ele vai pedir para Deus para tocar naquele, ele vai pedir permissão para Deus para tocar naquele ponto em nossas vidas hoje. Ele vai atingir justamente ali onde nós somos fracos, ali onde nós temos medo. Você percebe? E qual era o ponto fraco de Jó? Veja bem, Deus falou que Jó era íntegro, era temente a Deus, se desviava do mal, era uma pessoa que estava mais próximo da perfeição para com Deus. Mas Jó tinha os pontos fracos dele e Satanás sabia disso.
Sabe por quê? Veja aqui, ó. Aqui em Jó 20, no capítulo, 20, capítulo 3 e no versículo 25. Tá vendo aqui, ó? Jó 3, 25. O que Jó ele declara aqui? Porque aquilo que eu temia. Então Jó temia alguma coisa. Aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Amados, aqui era o ponto fraco de Jó, e Satanás estava inteiradíssimo disso aí. Estava inteirado por detalhes da fraqueza de Jó. Veja que Satanás falou para o Senhor: o Jó é íntegro, é fiel ao Senhor, porque tem todas essas coisas, mas toque nessas coisas, tira essas coisas dele, para ver se não blasfema. Porque sabia que Jó tinha medo de perder a sua riqueza, ele era muito próspero, muito rico. Jó tinha medo de perder sua riqueza, Satanás sabia disso. Por que eu pedi para você ler todo o capítulo 1 e 2 do livro de Jó? Porque ali você vai ver isso aí. Que Jó era riquíssimo, Jó tinha muitos amigos, Jó era influente lá onde ele morava, ele era uma pessoa muito estimada, diz que os jovens passavam e faziam reverência a ele. Ele era, justamente porque ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa de um coração maravilhoso com as pessoas. E justamente isso, ele queria ter a amizade das pessoas, todas essas coisas. Ele queria ser uma pessoa bem quisto, bem visto onde ele vivia. Ele deve ter sofrido para possuir os bens que ele tinha medo de perder, ele queria deixar para a família dele. Você vai ver que ali no decorrer da leitura, os filhos de Jó, eles faziam banquetes. Um dia um, outro dia outro. Eram 7 filhos e 3 filhas. Né? Então, cada tempo eles faziam um banquete por vez de cada um. E o que Jó, ele sendo íntegro, o que ele temia? Ele temia que eles pecassem, que eles agravassem a Deus. E então, o que acontecia? Jó corria fazer sacrifício por eles. Né? E Satanás tinha tudo anotado. Ele tem medo de perder a riqueza dele, ele tem medo de perder os filhos dele, ele tem medo dessas coisas. Então Satanás estava inteirado, por isso que Satanás desafiou Deus. E Deus o que fez? Investiu em Jó. Falou, vai, tira tudo que ele tem, você vai ver que ele vai continuar íntegro mesmo ele perdendo tudo. Você começa a entender por que nós sofremos, por que nós somos provados. Não é para provar para Deus a nossa fé, a nossa integridade. Porque Deus já sabe muito antes. É para provar para terceiros, como o próprio Satanás, e muitas vezes para provar para nós mesmos quem realmente nós somos. Sabe? Então aqui você nota que a provação, né? Como as pessoas dizem assim, mas se Deus sabe tudo, por que ele precisa provar? Deus não precisa provar para ele. Ele precisa provar é que nós somos fiéis, ele tem que provar para o próprio Satanás, não é que ele tenha de provar. É uma questão de honra. É uma questão de que Satanás desafia Deus, então Deus diz, faça para você ver quem é que manda, quem é que decide, quem é que está certo. Aquele é meu servo, aquele eu sustento ele, ele vai até o fim e não tem problema nenhum, vai continuar fiel. Começa a ficar claro por que sofremos muitas vezes? E também tem mais um outro detalhe que nós aprendemos aqui nessa lição. O medo, amado. A Bíblia diz que o medo arma laço. Laço é prisão. Um passarinho, quando ele cai naquele laço, pronto. Ele está preso. Aqueles que usam ele para panela, ele vai para panela. Entende? Então, Satanás arma laços através do medo, através do temor. Satanás sabia que Jó temia essas coisas.
próprio Jó confessou que eu temia. Me aconteceu. Me sobreveio o mal que eu tanto temia que me acontecesse, acabou acontecendo. Então, amados, o que acontece é que o temor é o pior inimigo do cristão. O Senhor Jesus ensinou que nós devemos temer unicamente a Deus. E não aos homens, não a mais nada, unicamente a Deus. Porque o único que pode, além de matar o corpo, lançar a alma no inferno é Deus. Ninguém mais. Então, amado, nós temos que olhar a nossa parte espiritual. É a nossa parte espiritual que interessa, porque o corpo um dia vai para a terra, vai ressuscitar. Mas é melhor que ressuscite um corpo glorioso que vai se reunir um espírito salvo lá com Deus, do que ressuscitar um corpo lá que vai ser lançado no lago de fogo. Entende? Então não adianta, amado, o medo, o temor das coisas mostra uma idolatria da parte da pessoa que tem medo. O próprio Jó idolatrava os filhos dele, ele idolatrava os bens que ele tinha. E foi justamente ali que aconteceu de ele perder. Então, meu amado, quando os teus filhos estão num caminho que você vê que é um caminho tortuoso, perigoso, faz o seguinte, meus queridos. Seja exemplo para eles, seja exemplo de cristão, pauta a tua vida nas Sagradas Escrituras para que eles vejam e eles vejam a tua vitória lá no final. Quando tiver a oportunidade de falar da palavra de Deus, fale. Agora não se arrisca a querer fazer eles engolir a palavra de Deus, como tem pessoas que forçam, quer forçar os filhos, as coisas, quando eles não estão preparados, quando ainda não é o tempo de Deus para eles se converter. E deixe. Mostre para os teus filhos sem palavras, mas com exemplo de cristão. Integridade diante dos filhos. É melhor do que estar fazendo sacrifício por eles, como o Jó fazia. Porque o que adiantou esse sacrifício que Jó fazia? Não adiantou em nada. Então, mas a confiança em Deus é muito... A própria Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Então, sacrifício, que tem pessoas que fazem campanhas de oração e não sei o que, deixa, amados, confia no Senhor, entregue, cuide das coisas de Deus, e peça que Deus cuide dos teus filhos e você vai ver o resultado no final. Entende? Eu não contei, mas segundo pessoas que diz que contaram, diz que na Bíblia está escrito, né, com relação a não temer, tem 366 passagens que está relacionada a pessoa não temer. Como se Deus a cada manhã dissesse para nós, não temo, deixa comigo, confia em mim, deixa comigo. Percebe? Então é isso foi o que aconteceu. E quanto a por que as pessoas são provadas, nós vimos. Uma das razões é essa, que Satanás vai desafiar Deus por causa da tua integridade. E Deus, o que sabe Deus? Deus que é onisciente e sabe, ele sabe se você vai resistir ou não. Se você não vai resistir, eu tenho uma passagem que eu vou te mostrar aqui. Você vai ver, de qualquer maneira você vai ser vencedor. Mas se você não resistir, tem uma passagem que eu vou te mostrar aqui, a saída. E se você passar pelas provações, porque o Senhor já te capacitou, você vai passar. Não tem problema, mas nunca negue ao Senhor por causa da provação. Eu vi uma coisa muito triste de uma mulher, onde um filhinho dela, 3 meses apenas, né, faleceu. Essa pessoa ficou desesperada e alguém que veio consolar ela, falar de Deus para ela, olha, confia em Deus, tá? Falou, Deus está tão distante, eu sinto Deus tão distante nessa hora. Por que permitiu isso, aquilo? Veja bem, isso é quase que blasfemar, né? É a fraqueza da pessoa. A pessoa pode acontecer de fazer isso. Depois se arrepende, né? Mais com calma, com tranquilidade.
Volta a refletir no que fez errado e confessa, Senhor, está tudo bem, de volta. Mas a pessoa deve, né, pensar um pouquinho e confiar mais em Deus. Vamos a mais alguns textos aqui que é preciso para nós hoje, nós fechássemos o estudo de hoje. Então nós vimos, amados, que Jó, a fraqueza dele levou ele a perder todas aquelas coisas, porque foi o ponto fraco dele, e onde Satanás apontou essas fraquezas para Deus. Nós vimos aqui em 1 Pedro que o diabo está em volta, com certeza através dos demônios dele, né? Sondando todos os nossos movimentos para ter uma ideia do nosso pensamento, o que é que nós gostamos, o que é que nós detestamos, uma série de coisas assim. E pode ter certeza que é ali que ele vai tocar. Eu falei há pouco ali que quando Deus permite que Satanás venha provar, venha nos provar, quando nós temos capacidade, né, quando Deus já capacitou, Deus permite que Satanás use e abuse da pessoa. E quando a pessoa não está preparada, veja que, o que acontece. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então o que acontece aqui? Aqui, amado, veja bem que Satanás pediu permissão para cirandar a igreja. Porque para vos cirandar, Jesus aqui se dirigiu a Pedro, porque Pedro, na sequência, quando Jesus estava falando que ele ia ser entregue na mão dos pecadores e o que ia acontecer com ele, e Simão falou: eu vou com o Senhor até a morte, se for preciso. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, para isso, o Senhor falou para Pedro aqui, ó. Porque Jesus já sabia que Pedro não ia, essa ia ser a provação que Satanás ia fazer com a igreja, não só com Pedro. Então o diálogo era com Pedro, mas veja que aqui Jesus falou: vos pediu para vos ir andar, não só Pedro, mas toda a igreja. Mas eu roguei por ti. Veja bem, Jesus rogou por Pedro e falou para Pedro: quando você passar por essa parte aqui, então você ser tipo assim, quando te converteres, confirma teus irmãos. É a mesma coisa que disse assim: quando você passar por essa provação, você seja um exemplo para os teus irmãos. O que você suportar, os teus irmãos vão se espelhar em você. Entende? É que nem eu falei há pouco ali, né? O pai e a mãe que está lá desesperada porque os filhos estão lá nas drogas, ou seja lá em que situação, e daí fica lá: vou subir no monte 10 vezes, vou trepar lá no mais alto a pedra, e vou lá esfolar meus joelhos lá, vou jejuar 59 dias. Amados, coisa inútil, sacrifício. Deus não está interessado em sacrifício. Deus está interessado que você confesse a Ele em qualquer situação. Os filhos estão lá naquela situação difícil. Diga: Senhor, tudo está nas suas mãos. Me abra as portas para mim continuar falando do seu evangelho. Eu quero cuidar da sua obra. E deixa os meus filhos com o Senhor. Eu deixo os meus filhos com o Senhor, porque Ele cuida muito melhor do que eu. Eu tenho certeza disso. Percebe? Então aqui é isso que o Senhor Jesus falou ali para Pedro. Satanás pediu para cirandar vocês, mas eu roguei por você. Quer dizer,
para que você sustente a tua fé até o final e você não venha a descair, porque se você cair, os teus companheiros vão cair junto, os demais da igreja vão cair junto com você. Então você vai ser firme, eu já roguei para você. Fica tranquilo aí. E aconteceu o que Jesus falou. Pedro não estava preparado, negou Jesus, ficou com medo de ser preso e passar o mesmo que Jesus passou. No entanto, depois, quando Pedro estava preparado, qual foi a morte de Pedro? Segundo o que a história conta. Crucificado, ainda ele disse, não tenho, não sou digno de ter uma morte que nem teve o meu mestre. Vira essa cruz, quero ficar ao contrário, de cabeça para baixo. E diz a história que ele morreu pregando o evangelho ali. Entendem? Então, o que nós entendemos, amado? Quando fomos provados, vamos esquecer, vamos pôr a nossa mente, o nosso coração no Senhor. E deixa as coisas para lá, vamos esperar o final que nós vamos ver. O resultado a nosso favor. Vamos ver mais dois versículos para terminar o nosso texto de hoje. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado, o Tiago entende. O apóstolo Tiago, ele entendi perfeitamente que falou, é mais do que feliz o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometidas que o amam. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, veja que diz aqui, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Veja que maravilha que diz aqui que assim como Deus permite a tentação, permite que Satanás venha tocar na vida dos seus escolhidos, ele dá também a porta de escape, a porta de saída para a pessoa sair e dar uns tapas na cara de Satanás. Entende? Então, a confiança mais. Então, amados, o fim do nosso vídeo de hoje é esse aqui. Não temos. Não temos em hipótese alguma. Porque nós vimos de tudo isso aqui que o Senhor sempre vai estar junto na provação. Assim como o Senhor permite a provação, Ele nos dá a saída para a gente suportar e ser vencedor. Como o Tiago falou ali, no final receber a coroa da vida. Que esse que é o mais importante. Então, amados, não vamos deixar os nossos pontos fracos à vista. Vamos fechar as brechas. Eu precisava deixar de fumar, o cigarro me fazia mal e eu não conseguia. E vou dizer para vocês, enquanto eu dizia assim, de hoje em diante eu vou largar de fumar, de hoje em diante parei de fumar. A vez que eu consegui ficar mais tempo, eu fiquei 16 dias sem fumar e fiquei quase louco. Deus me deu sabedoria que um ponto foi eu e o Senhor. Senhor, eu quero largar de fumar e não consigo. Então, Senhor, me ajude. Só eu e o Senhor, em pensamento. E quando as pessoas vinham me oferecer cigarro, eu não dizia assim, com o queixo levantado, deixei de fumar. Eu falava, olha, obrigado, muito obrigado, eu não vou querer agora. Não vou querer agora. Alguns até me diziam assim, ué, mas o defunto está enjeitando o caixão. Agora eu não quero. E assim, amado, eu fui indo. Quer dizer, Satanás achava que eu ainda estava viciado, então os ataques foi menor. Quando eu me dei por mim, eu não tinha mais vontade de fumar. E fazem já 30 e tantos anos que eu não fumo mais, graças a Deus, porque me prejudicava bastante. Então, amados, Deus nos dá o escape, nós pomos no nosso coração o que fazer para nós suportar a tribulação e sair vencedor do outro lado. A tribulação, amados, a provação, ela não dura o tempo inteiro. Ela vem de maneira diferente. Quanto mais pontos fracos nós tivermos na nossa vida, mais
nós vamos ser atacados. E à medida que nós vamos enganando Satanás, que ele vai pensando, bom, gosta disso? Vamos tentar fazer de conta que nós gostamos de uma outra coisa. Não vamos mostrar no que nós estamos presos, porque aí nós somos incapazes. Então, por que, respondendo às perguntas, por que Deus, que sabe todas as coisas, que é onisciente, permite provação, tem que provar para Ele que nós somos fiéis a Ele? Não, nós não temos que provar para Deus que nós somos fiéis. Nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça a nossa fidelidade para que ela continue e não desfaleça. Porque ela já sabe. O que nós temos de provar, muitas vezes é provar para Satanás que ele não derruba nós, que nós somos realmente do Senhor e que a nossa fidelidade é o Senhor que nos fortalece. E muitas vezes, amados, é provar para nós mesmos. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos tranquilos, não, a minha fé é grande. A minha fé, olha, é do tamanho de uma montanha. Mas só que depois, quando o Senhor nos prova, nós vamos ver que aquela fé do tamanho de uma montanha que nós tínhamos, não consegue mover uma folha de papel, não consegue mover um grão de mostarda. Entende? Então, às vezes é preciso ser provada para nós baixar lá do lugar onde nós estamos e olhar para o Senhor e falar como os discípulos falam, aumenta a nossa fé. Percebe? Então, mas muitas vezes eu sei que tem provação difícil. Tem pessoas que perdem o ente querido, uma coisa está tão agarrada àquele ente querido que é grande o baque. E é grande mesmo. Mas, amados, nós temos de aprender a, como diz, nos desapegar. Vamos amar o nosso próximo, vamos amar nossa família, vamos defender nossa família. Mas vamos fazer o seguinte, vamos saber que a nossa família pertence ao Senhor. E temos que entregar ao Senhor a nossa família. Deus o livre que a nossa família não seja do Senhor. E que é do Senhor, deixa que o Senhor cuide e faça da maneira que quer. Às vezes, uma pessoa da nossa família precisa, como aquele filho pródigo que pegou todos os bens que o pai dele foi gastar com prostituta e todas as coisas lá, mas quando ele estava passando fome, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Aí então ele caiu em si. Ele começou a ver, lembrar que os empregados do pai dele estavam passando muito melhor do que ele. Então ele voltou arrependido, voltou para a casa do pai. E qual foi o resultado disso? Ele voltou para verdadeiramente amar o pai, para ficar na casa do pai, para ser útil ao pai, entender que o pai é que estava certo, que estava com a razão. Assim, amados, nós vamos, às vezes, muitas vezes, os nossos filhos eles precisam ir lá comer comida dos porcos lá fora, lá no mundo, para entender o amor que nós temos por eles e entender o amor que Deus tem por eles. Então não é motivo de preocupação, não, amado. Fiquem tranquilos, entregue ao Senhor. E aquelas pessoas que perdem o ente querido, amado, a maior herança que nós deixamos para a nossa família é o ensinamento da palavra de Deus, os caminhos do Senhor. Como está escrito lá em Provérbios 26, ensina a criança do caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Quer dizer, não é a pessoa que não vai se desviar do caminho. O que não vai se desviar é aquilo que ele aprendeu lá na sua infância ainda. Então é de suma importância ensinar os filhos desde pequenos o caminho do Senhor. E saiba que aquela planta que plantou lá, ela vai germinar um dia e vai dar frutos. E a alegria da gente vai ser total. Eu, amado, eu tenho o seguinte, para mim, eu creio na salvação minha, na salvação de toda a minha família. Porque não depende daquilo que nós fazemos, não depende das campanhas de oração, não depende das subidas ao monte, ou de qualquer tipo de sacrifício. Mas depende, sim, do sacrifício do Senhor Jesus, daquele que deixou a glória dos céus, lá veio
e ser carne aqui nesse mundo, sofrer, passar o que passou, ser crucificado, ser morto, ter o sangue derramado ali, sangue inocente, ser sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e está lá no céu justificando, nos justificando perante o Pai. Então, amados, é isso que tem de entender nossa família, os nossos queridos. Nós oramos a Deus, entregamos todo o cuidado a Ele. Vamos nos ocupar e cuidar das coisas que é de Deus. Vamos ser fiéis naquilo que Deus nos deu, a missão que Ele nos deu para fazer, e vamos deixar que Ele vai cuidar da nossa família e dos nossos interesses. Ok? Está respondida a pergunta, então, por que Deus, sendo onisciente, Ele permite a provação? Não é para provar para Ele que nós somos, porque Ele já sabe. É para provar para nós mesmos quem nós somos na realidade, porque muitas vezes não somos o que nós pensamos que somos. Né? E para provar a Satanás também, que muitas vezes não é o que Satanás pensa que nós somos. Beleza? Terminamos por aqui esse vídeo. Minha gratidão a Deus, primeiramente, agora minha gratidão a vocês que têm acompanhado a gente nesses vídeos, nesse estudo, que juntos estamos estudando a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até lá então.